Olá, irmãos! Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei qual horário que você vai estar nos assistindo. Eu sou a missionária Mara. Olá, irmãos! Deus abençoe, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o missionário Ronaldo. Irmãos, hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho para vocês sobre a batalha espiritual que ocorre, na realidade, o ataque espiritual que ocorre na mente das pessoas, Muitas pessoas podem até não acreditar, missionário? Sim. Mas aquele teu desânimo, aquela preguiça de ir para a igreja, aquela distração quando você tá lá na igreja, aquela contando os minutos para terminar rápido, aquela vontade louca de dar uma olhadinha no celular dentro da igreja, tudo isso, irmãos, parece besteira, mas não é. Na realidade, são ataques espirituais na sua mente. Não é mesmo, missionário? Sim, é porque, na verdade, missionário, esse tipo de ataque, eles vêm para tirar o foco da pessoa, que é a palavra de Deus, e o objetivo deles é a pessoa paralisar a fé. Exatamente. Sabe quando você começa na tua mente, só um exemplo aqui, irmãos. Sabe quando você começa, pode ser que não seja o seu caso, ou talvez já passou por isso, ou conhece alguém que já comentou isso com você. Sabe quando você começa a colocar defeito na tua igreja? Puxa, o pastor não é mais o mesmo, os cultos estão mais frios. Será que são os cultos, irmãos, que estão mais frios? Ou é a vontade de ir para os cultos que está diminuindo na pessoa? Então, missionário, é o seguinte, tem muita gente que passa por esse tipo de situação e às vezes coloca o defeito ou a culpa no outro, sabe? Sendo que é a própria pessoa que está vivendo esse tipo de caso, essas coisas. Então, assim, a pessoa tem que parar, analisar, refletir, usar a palavra de Deus como base e o que acontece? Orar, buscar de Deus a resposta, porque Deus sempre tem, uma resposta. Então, irmãos, se você está tendo um desses sintomas, vontade de não ir mais na igreja, preguiça na hora de ir na igreja, fica arrumando desculpa para não ir, uma hora tá frio, outra hora tá chovendo, outra hora tô com sono, outra hora tô com dor de cabeça. Se todas essas coisas começaram a acontecer com você, fique tranquilo, que não é você. O mundo espiritual está batalhando, está tendo uma guerra espiritual para desviar o teu foco, para você parar de sentir vontade de ficar ligado nas coisas do alto, nas coisas que vêm de Deus. Então, essa preguiça não é por acaso, nada é por acaso. Mas, se você não lutar contra isso, se você for deixando levar, isso vai crescendo, quando você vê, você está desviado da igreja. E não é isso que Deus quer. Porque o inimigo, meus irmãos, ele é como um leão que fica ao derredor. Então, quanto mais longe você está da igreja, da tua cobertura espiritual, mais vulnerável você está, para que o maligno se aposse de você, da sua vida, da sua família, e as coisas vão passar a dar errados na sua vida. E se por acaso também você vai para a igreja certinho, faz tudo certinho, você é dizimista, você é ofertante, você é uma pessoa que respeita todo mundo, você tem aquela comunhão com os irmãos, e mesmo assim um monte de coisa está dando errado na tua vida, mas mesmo assim você continua firme na tua fé, porque os bons, eles são testados, meus irmãos. Sim. Muitas vezes a gente tem que passar por esse fogo espiritual para que a gente seja moldado. O próprio Jesus nos ensina que não seria fácil, Sim. Tanto é que ele disse, assim, aquela parte, não sei se você ia falar isso, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E quem crer em mim será mais do que vencedor. Exatamente. E também ele diz, por multiplicar o pecado e a iniquidade, o amor de muitos, a fé e o amor se esfriará, Então, assim, as pessoas, tem muita gente que se esfriou na fé, tem se esfriado na fé. Então, por quê? Agora me pergunte, mas por que a fé de fulano tal não está assim, assado? Mas por quê? Por causa do pecado e iniquidade.
né? Exatamente. Então aí isso tem paralisado a fé de muita gente aí, e as pessoas às vezes se perguntam, nossa, mas o fulano de tal era assim, era fervoroso, era presencial em todos os cultos, fazia a obra de Deus como ninguém, e hoje está parado. Mas é porque ele deu uma brecha, né, irmão? Sim. E quando a gente dá essas brechas, o inimigo entra mesmo e faz um estardalhaço na vida da pessoa. Sim. Porque o inimigo ele não tá de brincadeira. Verdade. Ele não tá de brincadeira. Verdade. Ele não... Agora, tem solução, né? Para você fechar essas brechas, você tem que ir na igreja, se revestir do Espírito Santo, buscar as armas espirituais e se manter firme na fé. E aí você vai ver que o próprio Espírito Santo vai aquecer novamente seu coração, você vai voltar a ser fervoroso, e aí o inimigo vai falar, poxa, mas eu estava indo tão bem, agora ele voltou para os caminhos do Senhor, o inimigo acaba desistindo. Ô, missionária, e como fortalecer nessa fé? É orando, lendo a palavra, para quem enxerga, no caso a gente está dando um exemplo, né? Até quem não enxerga, né? Tem a Bíblia virtual, tem, né? Tem a Bíblia virtual, e também jejuando. A forma de você vencer novamente as tribulações, levar uma vida espiritual forte, essas bases aí. A palavra do Senhor diz que tem uma casta de demônios. Sim. Que ela só sai com jejum e oração. Exatamente. Então não é só falar ali, inimigo, sai que não vai sair. Não é bem assim, sabe? O inimigo também é poderoso. Sim. Se você não tiver preparado e chegar em alguém que você crê e falar assim, inimigo, saia dessa... Você vai ser envergonhado. Porque tem uma passagem na Bíblia, né, que fala sobre um homem lá que estava cheio dos demônios lá, e aí 2 foram lá tentar tirar, só que eles não estavam, né, na presença do Senhor. Sim. E o próprio demônio falou, o Paulo eu conheço, Jesus eu conheço. E vocês, quem que são? Verdade. Mas eles que levaram uma coça. Foi bonito de ver. Então, como a gente está falando, sobre a preparação. É verdade. Espiritual. Se a pessoa não tem essa preparação de orar, eu oro no nome de Jesus. No nome do Senhor Jesus mesmo. Você tem que orar mais, tem que estar revestido. E tem que viver a presença do Senhor. Não adianta estar bonitinho na igreja, brincando de crente, porque o diabo sabe. Quem realmente está na presença do Senhor e quem está fingindo que está na presença do Senhor. Porque, irmãos, as pessoas podem enganar o mundo. Mas Deus, que está no alto e tudo vê e conhece o coração do homem, Ele conhece a sinceridade. Exatamente. Né? Eu sempre digo, missionário, que Deus ele não vê a aparência, vê a sinceridade do seu coração. Verdade. Então, irmãos, continuem orando, buscando a Deus e principalmente indo para a igreja. Que é lá que você vai encontrar a tua cobertura espiritual e pessoas, né, que vão caminhar junto com você, Verdade. De mãos dadas, porque eu sempre digo que juntos somos mais fortes. E fica o nosso pedido aqui, ative o sininho, deixe seus comentários, nos comentários, deixe seu relato aí, que você está gostando do nosso canal, né? Quer seu nome na nossa lista de oração. Comenta qualquer coisa aí embaixo que a gente lê tudo. Exatamente. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Um abraço da missionária Mara. Um abraço do missionário Ronaldo. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém. Tchau, tchau. Tchau.